Olá, boa noite, meninas. Como vocês estão? Prazer enorme tê-las aqui comigo para mais uma conversa de mulheres, o nosso bate-papo de todas as terças-feiras. A Marley entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui para esse nosso bate-papo e hoje nós vamos falar de um assunto, na verdade, uma reflexão, né? Que eu tenho feito e sei que muitas mulheres também têm parado para pensar nessa questão, que é sobre os nossos propósitos, sobre o que a nossa vida tem nos ensinado. Como a gente tem tirado proveito, como a gente tem aproveitado o nosso tempo, entre aspas, na nossa vivência, no nosso dia a dia, no que tem sido importante, quais lições nós temos tirado para a nossa vida. E essa é uma reflexão que eu tenho feito, sabe? Assim, nos últimos dias. E eu resolvi trazer para vocês aqui nessa conversa como algo assim que também está sendo um processo para mim, sabe? Não quero dizer para vocês que eu tenho resposta sobre isso, mas são reflexões e, como eu costumo dizer, as caraminholas, né? Então sejam todas muito bem-vindas para esse nosso bate-papo. Eu vou mandar aqui o convitinho para as colegas que estão online, tá? E eu gostaria que vocês também fizessem isso para suas amigas, que o Instagram ele faz isso, mas eu gostaria também de encaminhar, porque depois a pessoa vê lá e pode acompanhar, né, com mais calma, ouvir. É muito bacana esse formato aqui. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por estarem aqui, por prestigiarem, por compartilhar o meu trabalho. Sou muito grata a vocês, viu, meninas? Muito grata mesmo. E aproveite para convidar suas amigas. É uma temática que diz respeito a todas as mulheres. É um assunto que a gente, como eu falei na live anterior, vai chegar no final do ano, a gente parece que precisa dar uma parada, né? Para pensar, para refletir como foi o nosso ano, começar a pensar perspectivas para o ano seguinte. Esse é um movimento que a maioria de nós fazemos, né? Pessoas que querem estar cada vez evoluindo mais, cada vez aprendendo mais. Aí você pode dizer assim, mas eu tive um ano muito difícil. Eu sei. Eu tenho acompanhado, né, atendimento com mulheres. Eu já falei para vocês que eu trabalho na rede pública de saúde, né? Eu tenho meu trabalho diário que está relacionado né, como profissional de saúde, e faço também as mentorias, o atendimento às mulheres num sistema particular e de acompanhamento, de mentoria com mulheres. Então, o meu universo, ele é muito feminino. Ele tá assim, 90%, vamos dizer, está relacionado ao atendimento às mulheres, à vivência de mulheres, a dificuldades, a evoluções, né, do feminino. E o que a maioria das mulheres trazem, né, de dificuldade, de necessidade de avançar, de se tornar melhor. E a gente percebe essa dificuldade, sabe? Desse movimento de evolução. Muitas mulheres, eu costumo dizer que às vezes a gente embarca num sofrimento, numa dor, e essa dor nos consome. Esse jeito, né, de sofrer, sabe, a sobrecarga do dia a dia, a sobrevivência, ele de fato nos consome. Cada dia a gente percebe que parece que a gente tem que trabalhar mais horas, né? E o salário menor, a quantidade de horas trabalhadas
é maior, né? E parece que a conta nunca fecha. E isso é uma reflexão que a gente faz, né? A Paty entrando aqui, seja bem-vinda, querida. É uma reflexão que a gente faz de para onde a gente está indo, né? O que eu fiz, onde estou e onde eu quero chegar. Essas perguntas a gente acaba tendo que entrar nesse processo quando você pretende evoluir, quando você pretende melhorar como pessoa, como mãe, como mulher, né? Que perspectiva você tem? Que legado você está deixando para os seus filhos, né? O que você está conseguindo trazer, né, de positivo para a humanidade? Porque às vezes a gente vive uma vida meio sem sentido, sabe? Hoje ainda conversava com uma colega de trabalho e ela estava falando sobre isso. Ilma, às vezes a minha vida não tem sentido. Eu fico me perguntando, sabe? Eu, nesse processo, né, que a gente já costuma dizer aqui na live, come, bebe, dorme, e para onde que a gente tá indo, né? A Lucimara entrando aqui, seja bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui conosco. Estamos aqui num bate-papo, numa conversa de mulheres. Todas as terças-feiras. Vocês podem acompanhar aqui pelo Instagram e também pelo meu canal do YouTube, Ilma Piemonte. Eu sempre tenho deixado gravado essas nossas conversas para que a gente possa assistir, compartilhar, mandar para as amigas, que são reflexões do dia a dia, reflexões que eu trago para vocês num processo de mentoria que eu tenho feito com mulheres e também na minha experiência do atendimento a mulheres na rede pública de saúde, né? E não são poucas situações. E eu também, nesse processo de aprendizado, de estudo, eu tenho refletido sobre, né, a nossa vida e a nossa vivência de mulher, né? Essa mulher do século XXI, que tem demandas, como eu já falei, a gente luta pela sobrevivência, a gente acode um aqui, acode o outro ali, né? É um filho, é o esposo, é no trabalho, é uma amiga. Então a gente desempenha assim vários papéis, né, no nosso dia a dia, no nosso ano. E parece que se a gente não faz essa autoanálise, essa análise, a gente vai vivendo, sabe, por viver. Entra ano, sabe como que é? E a gente não vê a evolução ou não tem muita clareza, né, da onde vem e para onde vou. Então, esse nosso bate-papo aqui hoje é mais ou menos isso, para a gente poder refletir e olhar um pouquinho para a nossa vida, né? As coisas que a gente já passou, que a gente está vivendo e que a gente pode vir a viver, né? As coisas que a gente vai enfrentar. Por exemplo, eu ainda não sou sogra, não sou avó. Então, assim, são muitas experiências, né, que a gente ainda tem pela frente, né? Meus filhos estão entrando na faculdade, eu tenho filho atleta, então, né, é uma experiência, assim, bem bacana, bem desafiadora, né? Mas são etapas que a gente vive, são etapas que a gente vai passando, né? Então eu me recordo muita coisa quando eles eram pequenininho, as primeiras apresentações na escola, né? Esses desafios de aprender, né, a ser alfabetizado, as primeiras competições, né, as primeiras medalhas. Então tudo isso foi situação assim que a gente foi vivendo, aprendendo, e a gente vai ao longo do tempo passando por outras fases, né? E que nem sempre a gente tem um preparo, entre aspas, né? A gente vai muito assim, pelo nosso aprendizado, pelo que a gente aprendeu dos nossos pais, pelos modelos que a gente tem, né, na família, de amigos.
né? Pelo próprio temperamento dos filhos, né? A gente vai aprendendo a entender cada um, né? Porque cada um tem a sua personalidade. Então são desafios do dia a dia que nos faz amadurecer, nos faz começar a buscar alternativas, a buscar saídas para que a gente possa desenvolver esse nosso papel com mais clareza, desenvolver esse nosso talento, né? Porque eu penso que ser mãe é um talento, é uma missão, entre aspas, que a gente tem, né? E claro, a gente também, até querendo acertar, muitas vezes nós vamos errar, né? E tá tudo bem também, né? Nós errarmos em alguma situação. Às vezes a gente cria uma expectativa, né? Sobre uma determinada forma de lidar, e aí aquilo não é bem como a gente estava pensando. A Heloísa entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres todas as terças. E obrigada por estar aqui. A Heloísa é frequentadora assídua aqui do nosso espaço, eu sou muito grata a você. Então, meninas, essa reflexão é nesse sentido. Como eu estou aproveitando esse meu tempo, essa minha experiência de vida? Porque senão a gente chega aí aos 50, 60, 70 anos da vida e quando a gente olha para trás, parece que a gente não tem um saldo assim muito positivo, sabe? Do que a gente viveu, das experiências que a gente passou, porque foi meio que nesse automático. Entende? De que, sabe, acordava cedo, trabalhava, fazia comida, cuidava da casa, trabalho, sobrevivência, ok, né? Faz parte da nossa vida. Mas a reflexão que eu trago é exatamente essa. Como essa tua vivência, e aí eu não tô falando só de coisas boas, tá? Você pode falar, Ilma, mas a vida não foi muito generosa comigo, não. Eu tive muitos problemas, eu tive problema de saúde, eu tive problemas no meu relacionamento, eu fiquei doente, N situações, né, que a gente sabe que infelizmente, né, as pessoas passam por situações difíceis. Mas o que eu quero trazer, essa reflexão, é exatamente isso. Seja uma experiência boa ou uma experiência mais dolorosa, o fato é que em qualquer dessas vivências e dessas situações, existe um aprendizado pra gente. Sim, Heloísa, tá gravando, eu vou colocar depois da live, tá? Vou deixar aqui no Instagram e também no canal do YouTube, tá? Para que vocês possam reassistir e também possam divulgar e compartilhar com outras amigas, né? A Grazi entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso bate-papo de terça-feira, conversa de mulheres. E nós estamos falando hoje sobre as nossas experiências de vida, né? Os legados e aquilo que marcou a nossa vida, aquilo que marca, né? Que traz cicatrizes, né? Na nossa vida. E seja uma experiência boa ou não tão boa, sabe? Porque as experiências boas, às vezes é até mais fácil, né? Da gente ter uma recordação. Ilma, foi muito legal, eu fiz uma viagem. Ou, o momento mais importante foi quando nasceu meus filhos. Eu tive uma experiência fantástica quando eu passei num concurso. Sei lá, N experiências, né? Positivas, satisfatórias. Mas o que eu queria trazer para vocês também é que às vezes, mesmo numa experiência não tão agradável, né, que a gente possa parar, refletir e também tirar lições para a nossa vida. Entende? Porque no momento ali da aflição que você está passando, ou daquela incerteza, ou do medo, ou sabe,
aquilo que te traz um certo desconforto, você não consegue analisar muito bem, né, o que aquilo tá, que lição que você tá aprendendo com aquilo tudo. Né? A gente só vê assim num turbilhão. Né? Eu já passei por situações assim, por isso que eu falo aqui com vocês, que no momento eu não conseguia entender. Eu falava, gente, mas por que isso tá acontecendo? Por que, né, que esse turbilhão, essa onda tão gigante, né, que eu não sei como sair dessa situação. Mas com o passar do tempo, com o amadurecimento que a gente vai tendo, a gente vai percebendo que nada nessa vida é por acaso. Né? E talvez as pessoas de mais idade vai conseguir compreender o que eu estou falando, né? Que nada é por acaso. E esse aprendizado também de paciência, aprendizado de amadurecimento, ele também é necessário e ele também faz muito sentido na nossa vida. Né? Ao longo da nossa vivência, né? Eu costumo dizer que eu sou 50 a mais. Quando a gente olha para trás, a gente vê que essas cicatrizes, né? Por dolorido que possa ter sido, o João entrando aqui, seja bem-vindo. João e Dal. Quem tá entrando e que tá sendo pela primeira vez, se quiser colocar da onde que é, que cidade que você está, fico muito feliz em saber, conhecer pessoas novas que estão entrando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assuntos para as mulheres e sou assistente social da Rede Pública Municipal de Saúde, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, meninas, essa reflexão a gente precisa, em algum momento, fazer assim, sabe, uma análise do que está acontecendo na nossa vida. Porque senão, parece que você passa, sabe, só passa pela essa vida e não tem um legado. E não traz, sabe, algo satisfatório, nem para você mesmo, né? Porque nesse mundo que hoje a gente vive, né, muitas pessoas em situação de depressão, em situação de ansiedade, né, por as coisas não darem muito certo da forma como você imaginava, de repente você criar uma expectativa, né, sobre determinada situação e ser frustrada. Então isso traz um adoecimento, isso traz, né, às vezes esse descontrole, vamos dizer assim, né? Uma hora você está extremamente eufórica, feliz, e de repente você está extremamente triste por tudo que está acontecendo na sua vida. Né? Então, a busca desse equilíbrio, ele é importante na nossa vida, né? Paty, perceber e viver nosso legado é essencial, sim, porque senão você passa por essa vida e sabe quando você espreme, sabe? Você pega a laranja, tira aquele suco, né, gostoso, mas aí fica aquele bagaço, parece que meio sem sentido, né? Então, como é importante, e daí eu falo, inclusive assim, por ter mais idade, falo para vocês mais jovens, né, mulheres jovens, para que vocês consigam ter essa sacada, sabe, o quanto antes, sabe, aí nos seus 18, 20 anos, você já comece a fazer essa autoanálise. Comece a fazer esse exercício. Porque, na verdade, é um exercício que a gente faz. Né? Isso não... Às vezes você não aprende assim do dia pra noite. Né? Às vezes a sua mãe também não teve esse aprendizado e também não passou pra você. Né? Então por isso assim, que eu fico muito à vontade, né, de estar falando isso com vocês. Primeiro assim, de mulher para mulher, de uma forma muito carinhosa, né, que eu venho dar essas dicas, né, e isso eu faço de uma forma específica e mais profunda na mentoria, né, porque a gente pega a sua situação, aquilo que você está vivendo, e a gente transforma
numa análise e numa avaliação dos passos que você precisa dar, daquilo que você precisa reorganizar, reestruturar na sua vida, entende? Então, na mentoria, a gente tem esse tempo, né, de olhar para a sua vivência, de buscarmos juntas, né, perspectivas, jeito de reorganizar, né, enquanto é tempo. Porque senão, parece que você vai chegar aos 70 anos e aí você vai falar, meu Deus, quando você olha para a sua vida, o que sobra? O que eu tenho a oferecer? Né? Infelizmente, muitas mulheres chegam na idade assim, avançada, na terceira idade, sei lá, melhor idade, como queiram denominar, né? O fato, sim, pessoas idosas. O que acontece? Ela percebe que ela viveu a vida inteira buscando uma identidade. Ela passou a vida inteira dela buscando se completar em algo, sabe? Identificar qual a missão dela aqui na Terra, né? O que ela tinha de bom para oferecer, ou qual que era a habilidade principal dela, sabe? Eu percebo muito isso, né? E aí, no caso das pessoas idosas, né? Muitas já adoecidas, muitas assim que tiveram uma vida de sofrimento, de batalha, a vida não foi muito fácil para a maioria das pessoas. E aí ela olha e fala assim, Ilma, eu não sei, a minha vida, eu só fui dona de casa, mãe, e passou. E agora eu tô aqui, 70, 80 anos, gostaria de ter feito muita coisa, mas também não fui atrás, também, né, às vezes meu marido não permitia, eu fui me envolvendo, mas às vezes elas comentam, eu tinha um sonho de ter feito tal coisa, né? Então, meninas, essa sacada que eu trago para vocês nesse formato de reflexão, para que o quanto antes, sabe, quão jovem você seja, você já começa a perceber e a buscar o sentido da sua vida. Entende? Começar a identificar aquilo que é prazeroso para você. Porque, infelizmente, a gente passou por uma geração aí, talvez para trás da minha, que a mulher, ela vivia mais em função do outro do que dela mesma. A maioria das mulheres, elas abriam mão das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus desejos, em função da família. Ai, mas que coisa bonita, né? E realmente, né? Eu conheço mulheres, eu tenho exemplo de mulheres na minha família, próximas de mim, que são mulheres que dedicaram com muito amor e com muito esmero ao cuidado da família, né? E isso é muito louvável, isso realmente engrandece muito. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres que se dedicaram 100%, né, aos integrantes da família, muitas delas se anularam como pessoa, se anularam como mulheres, se anularam até como mães. Porque quando você se dedica ali aos seus filhos quando são menores, né? Então você se empenha na alimentação, no estudo, na educação, né? De trazer para eles, né, uma perspectiva de futuro, de incentivo a né, ser alguém na vida, tudo isso, né? Muitas mulheres se dedicam exclusivamente a isso. Só que ao mesmo tempo, com o passar, né, e que bom que a partir desse suporte que essa mãe deu,
às vezes os filhos realmente tomaram esse rumo, né? Eu tenho exemplo de amigas, de familiares que aconteceu isso. Os filhos realmente tomaram rumo, estudaram, hoje tem bom emprego, tem uma situação financeira, né, favorável, passaram em concursos, são pessoas íntegras, bons pais, bons esposos, boas mulheres, né? Mulheres que ingressaram numa carreira brilhante, mas que às vezes eles se esqueceram das suas mães, dos seus pais, que tanto os apoiaram. E não é pouco o número de idosos que a gente vê hoje em situação de abandono, entre aspas. Entende? Talvez um abandono de, Ilma, mas não, ele tá morando dignamente, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem o carro deles, eles são aposentados. Mas não é desse abandono que eu tô falando. Infelizmente, tantas mulheres que se dedicaram, né, como eu disse, exclusivamente ao cuidado dos seus filhos, hoje não tem muito o tempo e o carinho e a atenção desses filhos que ela tanto dedicou. E aí entra a questão seguinte, da frustração. Por quê? Poxa, pensa se você não vai fazer isso, né? Poxa, se eu dediquei toda a minha vida, que retorno que eu tive disso? Né? A Heloísa falando aqui, ó, não para conversar com os pais. Exatamente. E às vezes não é atenção de pagar uma viagem, de comprar um carro novo. Não é nesse sentido. É atenção. É o cuidado com alguém que foi tão útil na sua vida. E isso não é pouco, gente. Eu vejo todos os dias idosos nessa situação de abandono dos filhos, abandono não econômico, sabe? Não tô falando disso. É esse abandono de carinho, de atenção, de dar um telefonema. Vocês se lembram que no período da pandemia a gente começou a viver um pouco isso, né? Quando a gente não tinha como visitar os pais, não tinha como estar presente. E aí a gente tinha que buscar formas de estar próxima, né? O abandono emocional, sim, né? É horrível, é muito dolorido isso, né? E aí voltando um pouquinho, vamos focar um pouquinho nessa mulher, né? Essa mulher que se dedicou, nessa mulher que esteve tão presente na vida dos filhos, né? Se ela não tiver essa análise, se ela não tiver esse momento dela se dedicar às coisas prazerosas dela, não tem como. Ela vai chegar num processo de frustração. Sabe por quê? Porque ela vai entender que ela só se doou e ela não recebeu nada. Não que a gente faça para receber, né? Não é nesse sentido. Doutor Francisco entrando aqui, seja bem-vindo. Nós estamos aqui num bate-papo filosófico de atenção, né, às pessoas idosas, o apoio das mulheres, o papel das mulheres nessa família, né? Então, assim, não que a gente faz por receber, mas o quanto é importante a gente fazer essa reflexão e a gente compreender que, assim como eu dou, eu também preciso receber, nem que for de mim mesma, o meu tempo, a minha atenção. Porque se não vir do outro, tá tudo bem. Mas eu também tive o meu tempo, as minhas necessidades também atendidas. Porque o que eu vejo hoje, né, e aí vocês podem contribuir aí nesse bate-papo, o que eu vejo hoje é que a maioria das mulheres aí de 60, 70 anos, 80, elas estão num estado de frustração.
porque se doaram, deram todo o seu vigor e hoje elas não sabem para que veio, entendeu? Só doou e parece que a vida passou como um filme na vida delas, né? Então o que ela viveu há 20 anos, 15 anos, parece que foi ontem, né? Naquela coisa do atropelo, do corre-corre, do cumprir horário. Entende? Então por isso que eu tô fazendo esse paralelo entre as mulheres de mais idade e as meninas, vamos dizer assim, de hoje, do quanto é importante elas terem essa noção, sabe? De começar a compreender e a entender o papel da mulher nesse contexto familiar e a importância dela ter também as necessidades dela supridas ao longo do tempo, sabe? Não esperar a velhice para ter algo em troca, né? Porque senão aí você vai entrar nessa lamúria. Puxa, eu doei toda a minha juventude. Eu só me dediquei aos filhos. E hoje estou aqui sozinha, abandonada. Isso é muito triste, né? Então, dosar e buscar esse equilíbrio, ele é muito importante, sabe? Na nossa vida. Para que a gente tenha momentos ainda mais felizes. Que a gente consiga olhar para essa história vivida e a gente vai falar, puxa, como foi importante, né? Tudo que eu vivi, tudo me acrescentou. E você chegar ao final da sua vida muito feliz, muito grata por tudo que você viveu. Senão você vai chegar nessa fase da sua vida e você vai ter só lamúrias, só tristeza para contar. E isso é muito ruim, né? Porque você olha para trás e não vê nada que te trouxe alegria, né? Só dor e sofrimento. Que sentido que fez a sua vida? Entende? Então começa desde cedo já identificar aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, além das responsabilidades, é claro, né? As responsabilidades nós teremos eternamente como mãe, né? Não é porque o filho tá adulto, tá casado, que a gente não vai continuar. Claro que sim, né? Mas como é importante que a gente também comece a descobrir, né, essa nossa vocação e também a realizar aquilo que é prazeroso para a nossa vida, para aquilo que a gente está vivendo hoje. Não esperar, não, mas quando eu me aposentar? Não tem assim? Muitas mulheres que falam, não, Ilma, eu sei, mas quando eu aposentar, aí eu vou ter tempo para mim, aí eu vou cuidar de mim. E às vezes, infelizmente, a gente não vai ter tempo para isso. Então, por isso que esse meu alerta, sabe? O quanto antes você puder já ir olhando para você, sabe? Tentando buscar esse equilíbrio de atenção, de cuidado do outro, mas também cuidado com você, com a sua saúde. Que eu vou dizer, cuidar da saúde não é tão simples assim. Hoje ainda estava ouvindo no rádio, eu sempre ouço alguma coisa assim. Quando eu tô dirigindo, eu gosto de ligar o rádio e ir ouvindo, né? Coisas que a gente aprende e tal. E a moça estava dando uma entrevista e falando do quanto é complexo a gente cuidar da nossa saúde. A gente ter uma boa alimentação. Parece tão simples, né? Não, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter, né, cuidar da sua saúde. Parece tão simples, mas não é tão simples assim. Demanda abrir mão de certas coisas que você gosta. Quem é diabético, por exemplo, não pode comer açúcar. E às vezes o doce é tão importante, faz tão parte da sua vida. E o quanto isso é doloroso. Você tem que abrir mão de algo que você gosta, que te dá prazer.
Isso é só um exemplo. Mas assim, muitas outras coisas, né? Que a gente... eu falo que você comer adequadamente demanda tempo, demanda criatividade, né? Quem nunca? Quem de vocês mulheres que todo dia tá super animada para cozinhar? Tem dia que às vezes você tá até sem criatividade para fazer algo, né? E ainda mais fazer algo saudável, né? Demanda às vezes mais dinheiro para você, né, ter produtos de qualidade, produtos sem agrotóxico. Depende às vezes de você ter que andar um pouco mais para procurar esses alimentos, né? Então, são coisas assim que você às vezes tem que abrir mão de certas coisas, né? O João é da OK, meu Deus, verdade. É bem isso que acontece. Então, pra gente ter a certeza, né, que a gente tá fazendo a coisa certa, que a gente tá indo pro caminho certo, é importante a gente fazer essa revisão, sabe? De vez em quando. A gente dá uma olhada, opa, como eu estou vivendo? Sabe? Se for o caso, anotar algumas coisas da sua rotina. Porque senão você só passa por essa vida. Você é um, sabe? Às vezes as pessoas falam, você é um viajante, né? Passou, viajou, foi, acabou. Mas o que você deixou para as pessoas que conviveu com você? Como você se relacionou com as suas amigas? O Eric entrando aqui, bem-vindo, querido. O Eric é frequentador assíduo também. Grande beijo pra você. Entende, meninas? Como a gente precisa fazer essa autoanálise da nossa vida. Irmã, mas nós somos passageiros aqui nesse mundo. Sim, somos passageiros. Mas nessa nossa passagem, a gente precisa deixar um legado. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E na nossa vida também. Porque se for para você viver 70, 80 anos, amargurado, triste, entendeu? Chegar ao fim e olhar para trás e não ver nada de que você construiu, nada que, sabe, que você contribuiu para esse universo, não faz sentido a vida, né? Mas quando você, desde jovem, começa a ter sentido e você começa a planejar, a construir, sabe? Junto com os seus, junto com aquelas pessoas que estão próximas de você, né? Algo sólido, algo que vai, sabe, contribuir, né? E que a sua missão foi concretizada. Pensa você chegar aos 70, 80 anos, olhar para trás e falar, puxa, como foi bom, como isso foi prazeroso na minha vida, né? E as coisas também que não deram tão bem. Esses dias também, conversando com uma pessoa, ela falava assim, mas eu sonhei tanta coisa para os meus filhos e hoje eles vivem diferente do que eu pensei. E é assim mesmo a vida. Às vezes a gente faz N planos, né? E a gente sonha. A Sônia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Sônia também é frequentadora das terças para o nosso bate-papo. Muito obrigada por estar aqui. Sabe? Então, às vezes, assim, mas é muito frustrante. Eu queria ter passado num concurso. Eu queria ter viajado o mundo e não consegui. Eu queria, de repente, ter uma casa maior, com piscina, isso, os sonhos, né? Normal, natural de todos nós. Mas ok. Se você ainda não construiu isso, entende? Mas você teve outras coisas também. Comece a focar nas coisas positivas que aconteceram na sua vida. Porque quando a gente foca também só nas negativas, é muito triste, né? Isso não deu certo, meu casamento não deu certo, meu filho morreu, meu marido morreu, sei lá, perdi o emprego. Tantas coisas, né? Que acontecem na vida.
Então, é isso que eu também trago. Se não foi uma coisa tão boa, tão alegre, tão feliz, foca nas positivas. Ou foca naquilo que foi possível. Ilma, mas eu queria ter morado, sei lá, fora do país, ou morado numa cidade maior, eu moro aqui numa cidade tão pequena, tão sem recursos. Mas ok, aproveita os recursos que você tem. Ilma, mas é o fim do mundo, aqui não tem shopping, aqui não tem cinema. Ok, mas tem pessoas. E hoje, né, nesse mundo globalizado, quanta coisa que você pode buscar fora. Você pode fazer compra onde você quiser. Você pode adquirir produtos, você pode se relacionar com pessoas. As redes sociais, elas favorecem isso. Você não está sozinha, isolada no mundo. Agora, tem que ter também essa predisposição à busca. Né? Nós precisamos buscar. Nós precisamos ir até. Né? Porque às vezes as coisas não vão chegar até nós assim, sendo que às vezes as pessoas nem sabem da nossa necessidade. Então a gente precisa também comunicar as nossas necessidades, escrever. Lembra que eu falei? Né? A gente está nessa... Até final do ano a gente vai trazer muito isso, né? Da gente dar uma resumida no ano, criar perspectivas do ano seguinte. Isso é um exercício muito bacana, né? Que a gente... É sempre bom a gente fazer. Assim, dar uma olhada como está sendo a vida, como a gente... Né? Como poderia melhorar, aquilo que a gente pode rever, aprimorar, aperfeiçoar, entende? E aí tem muitas formas, né? Você pode falar, Ilma, tá, mas como assim? Me dá um exemplo. Como que eu posso melhorar? Primeiro isso, fazendo uma autoanálise, né? Segundo, buscando ajuda, né? Mentorias, terapias, um bom papo com uma amiga experiente, tudo isso contribui, ou tudo somado, né? Então, experiências, busca do conhecimento, se auto-refletir, fazer uma reflexão da sua vida, boas leituras, né? Hoje a gente tem acesso aí ao YouTube, a conteúdos como esse aqui que a gente está fazendo gratuitamente, gente. Nós estamos tendo aqui né? Eu tô dando uma aula para vocês gratuita sobre a vida. Entende? Então, por que não usufruir disso? Né? E isso te acrescentar de alguma forma. O Patrick, psicólogo, seja bem-vindo, querido. Patrick é super experiente também, baita profissional. Já tivemos aqui no nossa conversa de mulheres. Precisamos marcar mais uma, hein? Vamos marcar pro ano que vem agora, hein, Patrick? Um novo momento aí de estarmos juntos. Percebe? Então, assim, são N formas que a gente pode buscar, podemos aprimorar, agregar na nossa vida, na nossa experiência, para que a gente possa ser ainda mais feliz. Tá? Esse é o recado. Esse é o recado também, como eu disse, para as meninas ainda, sabe, no início aí da sua maturidade, né? Que às vezes nem são mães ainda, né? Mas que podem estar aproveitando dessas experiências, né? Das de 50 a mais, para poder, sabe, olhar para si, para reformular a sua forma de viver, de pensar, né? Descobrir a sua missão o quanto antes, descobrir quais são suas habilidades, quais os seus potenciais, que você pode render ainda mais, né? Ser essa pessoa brilhante que você já é, né? Porque as mulheres têm muito isso, né? As mulheres têm muito potencial de fazer N coisas ao mesmo tempo, de, sabe, serem dotadas de grandes habilidades. E por que não, né? Quando você faz uma mentoria, quando você busca esse autoconhecimento, você ainda pode aprimorar ainda mais a sua forma de viver.
não é mesmo? Sim, Patrick, vamos marcar sim. Gosto muito dos seus ensinamentos, dessa nossa troca que a gente construiu aí, né? Muito bacana. A experiência do dia a dia, a experiência profissional, a experiência de vida, né? Nos proporciona essa forma de conseguir dialogar, de trazer reflexões, né? É sempre muito bom. E meninas, queria agradecer muito a vocês que estão aqui. E vamos continuar compartilhando esses assuntos, vamos continuar falando sobre isso, tá? Numa live eu não consigo esgotar todo, né, o nosso... Poderia passar a noite aqui conversando com vocês sobre essa temática, né? E é uma coisa que me traz muita alegria, conversar sobre a vida, falar sobre a vida, né? E saber que a gente pode ser cada dia melhores seres humanos, melhores pessoas, melhores pais, melhores mães, né? A partir do nosso empenho, da nossa busca de sermos pessoas melhores, né? Eu espero vocês nas terças-feiras aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres. Espero vocês lá no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, deixem um joinha, né, para que esses conteúdos cheguem cada vez mais às pessoas que não têm acesso ou que de alguma forma necessita de passar por essa reflexão, né, e aprendizado. Então vamos divulgar, vamos pulverizar aí essas caraminholas, como eu costumo dizer. Tá bom, meninas? Grande prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça, se Deus quiser. Grande beijo.